Boa noite, igreja, boa noite, amados irmãos. E agora nós vamos celebrar mais um Natal que é diferente, um Natal onde estaremos distantes, mas com o mesmo sentimento, o sentimento de louvor e o sentimento de adoração a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ler, irmãos, o texto de Isaías 9, versículo 6, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, por esse culto de louvor verdadeiro, Pai, por tudo que tu tens feito por nós. E nessa noite, Senhor, celebramos o nascimento do teu Filho, ó Pai, que morreu numa cruz para nos salvar. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, para o Pai colocar nos nossos corações diante de ti em agradecimento por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Seja o Pai com esse culto. Te pedimos agora, em nome do teu Filho, Pai, amado Jesus Cristo. Amém. O texto que leremos a seguir fala do nascimento de Jesus. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Aleluia.
Nessa noite de Natal, vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: E a Virgem dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Natal é a celebração de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, que se faz gente, que habita entre nós, chora as nossas lágrimas, pisa aonde nós pisamos, sente as nossas dores e as nossas esperanças. Quando nós pensamos em Deus conosco,
pensamos em Deus por nós e Deus em nós. Sim, por nós. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8? Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará e quem nos separará do amor de Deus? Deus é por nós, mas também Deus é em nós. Jesus disse assim: vocês receberão o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Na sua oração, antes da sua morte, ele diz que ele, o Pai, habitaria em nós. E o apóstolo Paulo testifica isso, dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, Deus conosco é Deus por nós, é Deus em nós. Mas cabe perguntar: Deus conosco? Conosco quem? Talvez alguém precipitado diga: conosco a igreja, conosco os fiéis. Sabe, depois de 2000 anos de história do cristianismo, de tantas mazelas pelas quais a humanidade passou, de tantas entradas e saídas da igreja, e enfrentando mais uma pandemia, eu entendo que Deus conosco é Deus com todas as nossas famílias, é Deus com a humanidade nesse momento tão difícil de enfrentamento da pandemia. Esse Natal, ele é diferente de todos os outros. É um Natal marcado por ausências. Ausências fruto dessa pandemia, ausências pela partida dos nossos amores, dos nossos queridos, por outros motivos, mas um Natal marcado por ausências. Um Natal marcado por solidão, de pessoas que estão ali num leito hospitalar lutando contra a Covid e que não podem ter sequer a presença de um familiar. Um Natal onde Jesus, o Deus conosco, nos ajuda a acolher as nossas ausências, acolher as nossas dores, acolher a nossa solidão e enfrentá-la com graça, porque Deus é conosco. E não só um Natal de acolhimento das ausências, porque Deus é conosco, enxugando nossas lágrimas, mas um acolhimento das nossas presenças, daqueles queridos que estão conosco pela internet, pelo WhatsApp, ou então que compartilham da nossa família e que estão celebrando esse Natal, e como a gente precisa aprender a acolher essas presenças, esses queridos, como nós aprendemos nesse ano o quanto é importante as nossas relações de afeto, os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família. Sabe, Deus veio nos salvar através de Jesus Cristo, mas Ele não nos salva nos tirando da dor e nos colocando num lugar sem dor. E também não nos salva colocando-nos numa redoma que nos protege de todo mal. Ele mesmo disse que nesse mundo teríamos aflições, angústias, lágrimas densas, ausências e solidão. Mas Deus é conosco em tudo isso. E se não fosse Deus conosco, nós não iríamos atravessar esse ano e hoje celebrar o Natal. A minha oração é que o Deus conosco console os nossos corações, organize os nossos sentimentos, os nossos afetos e nos faça amar e querer bem das nossas presenças, daqueles que fazem parte da nossa vida. Que o Deus conosco, a presença de Deus conosco, seja a nossa sustentação e a paz no meio dessa pandemia. A certeza de que nada pode nos separar do seu amor e que com Deus sustentando, nos segurando pela mão direita, nós prosseguiremos, não desistiremos do amor e nem da vida. Ele diz assim em Isaías 41:13: não se entristeça, não fique frustrado, não se desespere, porque eu, o Senhor teu Deus,
te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Eu estou com você. Então, um Feliz Natal de Jesus Cristo, do Emanuel, de Deus conosco. Vamos orar? Reúna a sua família agora. Esse é o momento de nós orarmos ao Senhor e pedirmos a sua bênção e a sua visitação aos nossos lares, aos leitos hospitalares, às ruas onde há desabrigados, a todo tipo de gente refugiada e sofrida que nessa noite de Natal ainda passará por muitas dores. Que a presença de Jesus, a doce presença de Deus, o Deus conosco, se faça uma verdade nas nossas vidas, nos nossos lares e na vida desses pequeninos também. Ore comigo. Pai querido, glorificado seja o teu santo nome. O Senhor é Deus conosco. O teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, é Deus conosco. O Natal é Deus conosco. Só o Senhor para nos sustentar, para enxugar nossas lágrimas e nos ajudar a responder com amor às dores de amor num ano de pandemia. Que o Senhor possa estar visitando cada lar, possa pacificar os corações, possa dar um renovo de fé e que essa convicção de Deus conosco seja forte em cada um de nós. Amém.